Bom dia, boa tarde, boa noite, investidor. Sejam todos muito bem-vindos ao canal. Meu nome é Felipe Torres, sou consultor de investimento CVM e hoje nós vamos falar sobre o BDIV11, o Fundo de Investimento em Participação em Infraestrutura do BTG, que foi sugestão inclusive de um seguidor aqui do canal. Os FIPAs, como são conhecidos, esses fundos de investimento em participação de infraestrutura, eles, pelo menos por enquanto, infelizmente, são somente para investidores qualificados. Mas a CVM para o próximo ano talvez mude essa regra e aí abra para investidores em geral. E aí, por conta disso, eu evitava fazer vídeos a respeito dessa classe de ativos, apesar de ser uma classe de ativos que eu gosto bastante, mas pelo fato de ter essa limitação de ser destinado somente para investidores qualificados, eu tentava não abordar esse tipo de classe aqui, mas como foi um pedido de um seguidor do canal, eu resolvi fazer esse vídeo e também com essa perspectiva que se tem de que para o próximo ano ou para os próximos anos a CVM deve mudar essa regra, então pelo menos vocês já ficam ali por dentro do que seria um FIPA e a diferença dele para os fundos de investimento em infraestrutura. Mas antes de a gente falar sobre isso, só lembro a você de ler aqui embaixo na descrição do vídeo todos os serviços que eu ofereço, desde ali do meu grupo VIP, do WhatsApp, se você tiver interesse em participar, apenas R$15 por mês, é um grupo ali que eu tenho certeza que pode agregar muito conhecimento para a sua vida de investidor e te ajudar muito com os seus investimentos. Aqui embaixo na descrição do vídeo tem todos os benefícios que os membros possuem em fazer parte do nosso grupo. Segundo aviso, se você quiser que eu monte uma carteira do zero para você ou que eu analise a sua carteira de investimento já montada, também me chame pelo WhatsApp para a gente poder conversar por lá. Tenho certeza que esse investimento que você fará na consultoria de investimentos fará uma diferença muito grande para você no futuro. Terceiro aviso, convido a você também a conhecer o meu livro Renda Passiva, O Caminho para a Liberdade Financeira, um livro que eu escrevi com o objetivo de democratizar a educação financeira para todos aqueles que têm interesse em atingir ali a tão almejada liberdade financeira. Se você tiver interesse, clique aqui embaixo no link da Hotmart, apenas R$ 34,90. Lá na Hotmart eu deixei o sumário do livro, para você ver ali os capítulos que o livro tem, e também deixei exemplares ali de algumas páginas para você ver a linguagem que é utilizada e a forma que eu abordo esse assunto investimentos. Tenho certeza que ele pode te ajudar muito com seus investimentos, quer seja você um investidor iniciante ou até mesmo um investidor mais experiente. Feitos os avisos, vamos então para a análise do fundo de hoje. Antes da gente falar sobre o fundo, deixa eu só fazer um breve resumo do que seria ali o FIPA, a diferença dos FIPAs para a diferença dos FIINFRAs, porque apesar de serem parecidos, mas a essência de cada um dos fundos é diferente. Tá? Os FIPAs eles vão investir diretamente na empresa que está ali fazendo aquela atividade. Tá? Então ele vai investir diretamente ali numa pequena central hidrelétrica, ele vai investir numa linha de transmissão, ele vai investir em uma usina solar, ele vai investir em uma usina de geração eólica, então ele vai investir diretamente na empresa e vai se tornar sócio dessa empresa. Então ele vai ter participação ali nas decisões daquela empresa. A gente pode fazer uma analogia como se fosse ali um fundo imobiliário de tijolo, tá? Porque aqui eu vou estar investindo realmente no equity da empresa. Claro, existe a opção ainda de eu ter uma modalidade de FIPA híbrido, de ser parte em equity e parte em dívida através ali de debêntures que podem ser conversíveis ou não, mas sem querer me alongar muito nesse ponto, para o vídeo também não ficar muito longo, só para você poder entender mais ou menos o que seria um FIPA. Já os fundos de infraestrutura, eles investem somente na dívida da empresa, então ele vai investir somente nas debêntures. Tá? Então ele vai investir ali, vamos imaginar que ele investe na debênture da Taesa, por exemplo. Então ele vai estar investindo na dívida da Taesa, ele não se torna sócio da Taesa em determinado empreendimento. Tá? Então só para a gente definir essa diferença, porque tem muita gente que faz confusão entre FIPA e FIINFRA. Muitas pessoas acham que é a mesma coisa e não é. Tá? Então, como eu falei ali um pouco antes, a gente pode fazer essa analogia, que os FIPAs eles são parecidos
com os fundos imobiliários de tijolo, porque eles vão estar investindo na própria empresa, eles vão estar investindo no próprio equity, e os fundos de infraestrutura, os FIINFRAs, eles são análogos ali aos fundos de papel, porque aí vão estar investindo somente na dívida de determinada empresa. Se você tiver ficado com alguma dúvida, pode botar aqui embaixo nos comentários, que eu teria o maior prazer em explicar de forma mais detalhada para você, mas para também o vídeo não ficar muito longo, eu acho que esse resumo aqui, essa introdução que eu fiz, acho que dá mais ou menos para entender a diferença de um para o outro. Então eu estou com um relatório aqui do terceiro trimestre de 2023. E aí, aqui, o gestor ele vem falando a respeito ali dos principais acontecimentos nesse trimestre. Então ele vem falando aqui que o fundo terminou o terceiro trimestre cotado em R$ 120,30, o que representa uma variação trimestral de aproximadamente 10% na cota. Aqui já considerando também as amortizações de rendimentos, os proventos, enfim, que foram distribuídos nesse período. Tá? E aí ele vem falando aqui que no nível de preço atual, de R$ 118,50, né, que foi em 24 de outubro que atingiu essa cotação, o fundo apresentaria um retorno implícito líquido ao investidor de IPCA mais 6,87% ao ano. Lembrando que esse retorno aqui ele é líquido, tá? Porque muita gente fala assim, poxa, eu vou investir num ativo de renda variável para receber IPCA mais 6,87, quando há pouco tempo atrás aí o Tesouro Direto estava pagando IPCA mais 6,30, enfim. Mas lembrem-se que essa taxa, né, de IPCA mais 6,30 não é sempre que se tem, muito pelo contrário, é uma vez ou outra, somente em situações ali de bastante estresse na nossa economia, na questão fiscal do país, e além disso existe a incidência de imposto de renda no Tesouro Direto. E aí os 15% ali, na melhor das hipóteses que eu estou falando, né, de 15%, porque a tabela regressiva ali vai de 22,5% a 15%. Então aqui 15% seria se eu estivesse carregando aquele título ali para mais de 720 dias, né, para mais de 2 anos. Então vamos pegar essa hipótese, tá, que seria de 15%, e pegando ainda essa hipótese de 15%, esse 15% ele vai incidir não apenas em cima da minha taxa pré-fixada do título, ou seja, esse 6,30% do Tesouro Direto, mas ele incide também sobre a inflação. Então o 15% ele vai incidir em cima do IPCA e mais aquela taxa contratada ali que está junto com o IPCA. Então, no final das contas, eu tenho um desconto ali bastante considerável nesse título ali do Tesouro Direto. E aqui, esse IPCA mais 6,87% ao ano, ele é líquido, tá? Porque nos FIPAs, assim como nos FIINFRAs, não existe incidência de imposto de renda, tanto no recebimento ali das amortizações, do recebimento ali dos rendimentos, como também no eventual ganho de capital, se houvendo aquela cota do fundo com lucro. Tá bom? Ele ainda vem falando que durante o terceiro trimestre ali, o fundo distribuiu R$ 5,00 por cota e o fundo acumula aproximadamente 214 milhões distribuídos, o que representa ali mais de 2,18 vezes os valores distribuídos no mesmo período do ano passado. Então houve ali um incremento bastante significativo na comparação ano a ano na distribuição aqui das amortizações de rendimento do fundo. Ele ainda vem falando que em 19 de outubro o fundo distribuiu uma amortização ali de rendimento no valor de R$ 6,90. Então foi uma distribuição ali muito expressiva que o fundo fez. E aí com isso o BDIV totaliza um pagamento de R$ 55,51 por cota desde o início do fundo, que foi em 2020. E aí esse valor aqui é 36% a mais do que o segundo concorrente aqui do fundo, né, que seria um outro FIPE, e 134% a mais quando comparado ali à média dos pares ali do BDIV. Ele ainda vem falando que trimestralmente, né, a cota patrimonial do fundo será reavaliada, e aí no mês de setembro a cota patrimonial foi remarcada através do novo laudo de avaliação preparado por um avaliador independente. E aí essa reavaliação ali gerou um impacto positivo no valor patrimonial da cota do fundo em 3,28%. Aqui ele ainda vem falando que do ponto de vista operacional, a pequena central hidrelétrica Braço
vem apresentando bons níveis de geração, tendo totalizado ali 7,4 megawatts médios de geração ao longo do ano. A gente vai ver mais para frente que o fundo ele possui apenas 3 ativos na carteira dele, no portfólio dele, tá? Que seria essa pequena central hidrelétrica, uma usina térmica e uma linha de transmissão. Então são apenas esses 3 ativos ali que o fundo possui na carteira. Aqui ele ainda vem falando, né, que no caso de Tropicália, que seria ali a linha de transmissão, apresentou 100% de disponibilidade durante todo o trimestre. E por fim, a planta original de Linhares, que seria ali a usina térmica, permanece sem ser despachada desde o mês de abril de 2022. Então ele quer dizer que desde 2022 não há necessidade ali de ser da energia que estava sendo gerada por essa usina ser despachada para o sistema nacional, né, para complementar ali, porque quando a gente tem por exemplo, a gente viu isso daí no ano passado, né, quando a gente estava com um nível muito baixo ali de chuvas e os reservatórios ali estavam numa situação muito crítica, as usinas térmicas elas foram ligadas justamente para poder complementar a energia no sistema brasileiro. Então agora, né, desde abril, o fundo vem falando aqui que não houve necessidade desse despacho dessa energia gerada ali pela Linhares. Aqui o fundo ainda vem falando que em 4 de setembro, né, a Linhares firmou um acordo com o setor elétrico para a redução da sua inflexibilidade contratual dos atuais 100% para zero. O que quer dizer isso daqui? Antes, a empresa ela precisava ficar ali com uma quantidade de energia em condições de ser empenhada caso houvesse necessidade ali por parte do sistema ali do setor elétrico, e aí isso daí gerava custos para a usina, porque a usina precisa ficar ali o tempo todo produzindo aquela energia, caso haja necessidade de um complemento de energia para o sistema elétrico ali nacional. E aí, com esse novo acordo, não tem mais essa necessidade de Linhares ali estar com essa energia ali disponível. Tá? Então agora ele vai ficar desligado, ela ainda está interligada ali ao sistema, mas havendo necessidade, aí ela vai ser ligada novamente para poder estar fornecendo ali a energia para o sistema nacional. E aí aqui embaixo ele vai falando, né? Ou seja, com esse novo contrato, deixamos a usina desligada, mas conectada e disponível ao sistema caso haja necessidade de geração. Aqui ele vem falando que isso daí gerou benefícios para a companhia, porque embora por um lado haverá uma redução de aproximadamente 7% em sua receita, porque pelo fato dela ficar ligada, ela gerava recebia uma receita por conta disso. Mas o fato dela ter agora sido desligada, essa receita não vai estar mais disponível, mas por outro lado, por conta dessa não necessidade de ela estar ligada ali o tempo todo, teve uma redução nos custos relacionados ao combustível que era necessário para ser utilizado em Linhares, porque ela é uma usina térmica movida a gás. E aí é que ele vem concluindo que essa redução dos custos será suficiente para compensar essa queda ali na receita. Além disso, por não precisar mais operar 100% do tempo, a usina incorrerá em menores custos de operação, não precisará fazer investimentos para realizar grandes manutenções e realizar aquisição de equipamentos reserva, e não ocorrerá risco de operação. E aí que, para finalizar ainda essa parte aqui de Linhares, ele vem falando que em função dos fatores acima mencionados, juntamente com uma melhora considerável no capital de giro da companhia, poderemos esperar um incremento no volume de dividendos distribuídos ao longo ali dos próximos trimestres. Aqui nós temos a visão geral do fundo, né? Então o fundo iniciou em novembro de 2020, possui 3 ativos na carteira, como foi falado anteriormente, taxa de administração de 1,1% ao ano e não tem taxa de performance. Aqui são os 3 ativos que compõem ali o fundo, né? Aqui nós temos Linhares, aqui nós temos a pequena central hidrelétrica e aqui nós temos a linha de transmissão do fundo ali Tropicália. E aí que ele vem falando, né? O fundo tem como objetivo proporcionar rendimentos através de dividendos pagos ao menos semestralmente. O fundo está fazendo ali de forma praticamente trimestral, oriundos de ativos principalmente no setor de energia, focando em investimentos já performados de infraestrutura. Aqui nós temos a liquidez do fundo, então a média geral do fundo ali é de R$ 761 mil, né? Então, enfim,
uma liquidez baixa, como esperado que deveria ser, por conta de ser para investidor qualificado. Aqui a gente tem uma tabela de sensibilidade apresentada ali pelo fundo, né? Então hoje o fundo está sendo negociado a R$ 114. Então seria ali, aqui, né, ele estaria tendo um retorno implícito ali de IPCA mais 7,5 líquido já de imposto. Então uma boa rentabilidade para a qualidade aqui do fundo. Aqui ele vem dizendo, né, nas distribuições ele bota aqui como dividendos para poder facilitar a compreensão, mas na distribuição ali de amortizações de rendimentos, nas distribuições ali de rendimentos, que foi finalizado o ano de 2023 com 5 distribuições, totalizando R$ 26,90 por cota. É uma distribuição ali muito, muito significativa, né? Então aí ele vem botando aqui que em janeiro, março, abril, julho e outubro ele fez praticamente todas, né, ele fez distribuição de R$ 5,00, somente na de outubro ali ele distribuiu R$ 6,90. E aqui ele vem trazendo um comparativo com os principais pares do fundo na classe aqui de FIPEs. Então ele vem botando aqui a quantidade de dividendos que foram distribuídos no ano 2023 e o yield ali equivalente, né? Então, como a gente viu ali, o fundo distribuiu R$ 26,90 esse ano, que equivale ali a um dividend yield de 25,84, quase 26%, né? O segundo maior aqui distribuiu R$ 10,48, que equivale ali a um dividend yield de 14,68%. E o terceiro colocado aqui nessa lista comparativa que ele fez, né, distribuiu ali R$ 7,16 no ano 2023 com um dividend yield de 10,27%. Aqui nós temos ainda um comparativo de distribuição desde o início ali do fundo. Então, desde o início do fundo, né, o BDIV distribuiu R$ 55,51, o que equivale ali a um dividend yield de 18,48%. E o segundo colocado distribuiu R$ 40,78, o que equivale ali a 10,17% de dividend yield. Aqui a gente tem o ganho de capital, e aqui já está considerando também os rendimentos, né, as amortizações de rendimentos que foram pagas nesse período. Então, desde o início ali do BDIV, o fundo conseguiu distribuir já 68%, é uma baita distribuição, né, já que o fundo teve início ali em novembro de 2020, então a gente está com 3 anos aí de fundo, é um ganho de capital ali bastante expressivo. Hoje em dia, o BDIV tem uma base de cotistas de 4.074 investidores, uma base bastante reduzida, justamente por conta dessa questão dele ser somente para investidor qualificado. Aqui a gente tem um portfólio dos ativos ali do fundo, né? Então, como foi falado antes, o fundo ali é composto por 3 ativos. 33% do patrimônio líquido do fundo está em Tropicália, 62% em Linhares e 5% na pequena central ali, hidrelétrica Braço. Tá? E aí aqui vem explicando, né? Na Tropicália, localização ali na Bahia, data de investimento 2016, participação 100% do fundo. O fundo tem participação de 100% nos 3 ativos. Setor de energia e transmissão, extensão dessa linha de transmissão 245 km e final da concessão para 2047. Já Linhares, que fica ali localizado no Espírito Santo, né, a data de investimento foi em 2008, fonte energética ali é gás, então é a usina ali térmica, capacidade instalada de 204 megawatts e final da autorização ali para 2044. Depois o PCH ali Braço, que fica localizado ali em Rio Claro, no Rio de Janeiro, data de investimento foi em 2007, fonte energética hídrica, capacidade instalada de 11,6 megawatts e final da concessão para 2046. Aqui embaixo ele vem trazendo aqui um resumo dos ativos, né? Então aqui, por exemplo, Tropicália, ali falando linha de transmissão de energia de 245 km no estado da Bahia. Aí aqui ele vem informando quando foi que entrou em operação, a participação acionária do fundo que a gente vê que é de 100%, capital investido de 369 milhões, e aí vem aqui explicando. A Tropicália Transmissora de Energia é uma concessionária do Serviço Público de Transmissão de Energia Elétrica que se sagrou vencedora do lote número 1 do leilão tal.
Suas operações servem para o escoamento da energia elétrica proveniente dos novos projetos eólicos localizados na região nordeste do Brasil, o que, por sua vez, mitiga o risco de déficit de energia elétrica da região sudeste do país. Aí que vem trazendo os resultados financeiros, né? A receita líquida, o EBITDA, a margem EBITDA. Então a gente vê aí que vem tendo uma evolução, né, ao longo aí dos trimestres, quando a gente compara aqui um com o outro, né? A margem EBITDA se manteve ali praticamente a mesma, né, 91%. E aí que vem trazendo aqui os destaques estratégicos e operacionais. A linha de transmissão apresentou o índice de disponibilidade no trimestre de 100%, ou seja, ela ficou ali disponível 100% do tempo para poder fazer a transmissão de energia da geradora ali para a distribuidora, enfim, do ponto A para o ponto B. Tá? A receita líquida e EBITDA no terceiro trimestre foram aproximadamente 7% superior ao mesmo período do ano passado, que eu tinha falado ali anteriormente, e 7% superior ao primeiro trimestre de 2023. Né? Como eu tinha falado ali antes, a gente vê aqui que realmente está tendo um aumento aqui, tanto na parte de receita líquida quanto do EBITDA. E aí vem explicando aqui que isso daí se deu devido ao reajuste anual da RAP, que seria a receita anual permitida. Tivemos uma margem EBITDA de 91% para o terceiro trimestre de 2023, que, como eu falei antes, se manteve, porque no terceiro trimestre de 2022 foi 91% também, no segundo trimestre de 2023 foi 90% e agora voltou para 91%. Então se manteve ali estável. Né? E durante o mês de julho houve o reajuste anual da RAP de 3,94%. Aqui vem falando sobre Linhares, aí vem falando que usina termoelétrica a gás natural de 240 MW na cidade de Linhares, no Espírito Santo. Vem trazendo aqui os principais dados de investimento dessa usina termoelétrica e é aqui a visão geral do ativo. Né? Fundada em 2008 pelo time do BTG, após sagrar vencedora do 6º leilão de energia da ANEEL. Iniciou as atividades comerciais em 2010, sendo operada através de 24 unidades e conectada através de uma linha de transmissão de 57 km e 138 kW. Hoje se destaca como uma das melhores plantas térmicas do Sistema Interligado Nacional em termos de eficiência energética e confiabilidade. Aqui a gente vê o resultado financeiro de Linhares e aí a gente vê que houve um incremento significativo tanto na receita líquida de Linhares quanto também no EBITDA. E aí isso aqui foi ocasionado por conta de uma expansão que ocorreu em Linhares, que entrou ali em operação em julho de 2022. E aí que para finalizar nós temos a pequena central hidrelétrica Braço, que é uma pequena central hidrelétrica fio d'água. O que seria fio d'água? Fio d'água é como o próprio nome já diz, é uma pequena central hidrelétrica que ela não precisa trabalhar com aquelas hidrelétricas que a gente costuma ver, né, com grandes reservatórios e tudo mais. Essa fio d'água ela aproveita ali a correnteza do próprio rio que ela foi instalada para poder estar gerando energia. Então ela ocasiona um menor dano ambiental ali, porque não tem necessidade de represar uma grande quantidade de água e aí não tem um alagamento de uma área muito grande. Então isso aí seria o conceito desse fio d'água. Aqui ele vem trazendo então a visão geral do ativo. Aqui o resultado financeiro do ativo também. E aí aqui os destaques estratégicos e operacionais. Então ele vem explicando aqui. A receita líquida do terceiro trimestre de 2023 foi maior que o terceiro trimestre de 2022. E o EBITDA foi 63% maior que o terceiro trimestre de 2022 em função de um melhor balanço energético. A receita líquida do terceiro trimestre de 2023 foi 5% menor que o segundo trimestre de 2023 e o EBITDA foi 39% menor que o mesmo período ali, o segundo trimestre de 2023, em função de uma geração inferior que o trimestre anterior. Então ele vem botando aqui que no terceiro trimestre de 2023 foi gerado ali 3,7 MW e no segundo trimestre de 2023 tinha sido gerado ali 7,9 MW, mais do que o dobro. Né? Historicamente, este é o pior período de geração da companhia. Dessa maneira, a queda apresentada contra o trimestre anterior demonstra tão somente sazonalidade da geração. E aí, por conta de questões ali de chuva, né? Questões ali de volume d'água que é passado ali nessa hidrelétrica e assim vai. E aí que nós temos os números consolidados do fundo. Então a gente vê aí que anualmente, né, quando a gente pega aqui a receita líquida, teve um aumento ali bastante expressivo, né, e o EBITDA também da mesma forma. Então o fundo vem conseguindo ali entregar um excelente resultado ali para os cotistas.
E aí, para a gente poder finalizar o vídeo de hoje, eu peguei um comparativo aqui no Mais Retorno, desde ali do início do fundo, né, que foi final de 2020, até hoje, o fundo conseguiu entregar ali uma rentabilidade de 93,88%, contra 31% do CDI, 24% do IMAB e 22% do IPCA. Então o fundo ele vem realmente desempenhando ali muito bem, né? Vem entregando um resultado muito forte. Bom, para hoje era isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Deixe aqui embaixo nos comentários se você já conhecia esse fundo, o que você achou do BDIV11, se você já tinha ouvido falar nele. Se você também tiver interesse que eu comece a trazer mais vídeos, né, mais análises de fundos de investimento em participação de infraestrutura, os FIPAs, aqui para o canal, também deixa aqui embaixo que existem outros fundos ali que são interessantes para serem abordados. Como eu falei ali, infelizmente, por enquanto, ele é somente para investidor qualificado, mas existe uma perspectiva que para o futuro, aí, um futuro próximo, a CVM mude essa regra e abra ali para todos os investidores. Tá? Espero que vocês tenham gostado. Se tiverem gostado, deixem aí o seu like, compartilhem com outras pessoas que possam se interessar por esse tema. Não se esqueçam também de se inscrever aqui no canal para que vocês sejam notificados dos novos vídeos que são postados aqui diariamente. Se você tiver alguma sugestão de tema, de ativo que você gostaria de ser analisado, também coloque embaixo nos comentários, porque certamente será atendido. Feedbacks com elogios, críticas também são sempre muito bem-vindos. Também podem deixar aqui embaixo nos comentários, porque isso daí é de extrema importância para o canal, porque a gente consegue cada vez mais produzir conteúdos que irão atender às expectativas de vocês e também a gente consegue entregar um conteúdo de qualidade. Além disso, ajuda também no engajamento aqui do canal, porque quanto mais comentários a gente tem aqui embaixo, mais o YouTube entende que esse vídeo é importante e divulga para mais pessoas. Antes da gente finalizar, só convido a você novamente a ler aqui embaixo a descrição do vídeo, onde vem falando ali sobre como faz para você participar do nosso grupo VIP no WhatsApp, os benefícios que os membros possuem. Vem falando também sobre a consultoria de investimentos. Se você tiver interesse que eu monte uma carteira para você de investimentos ou que eu analise a sua carteira de investimentos, aqui embaixo tem um link para você falar comigo ali direto pelo WhatsApp. Tenho certeza que esse investimento na consultoria pode te ajudar muito com seus investimentos e fazer uma diferença muito grande para o seu futuro. E ainda lembro do meu livro Renda Passiva, O Caminho para a Liberdade Financeira, apenas R$ 34,90. Basta clicar no link contido aqui embaixo da Hotmart, você vai ser direcionado ali para a página de vendas do livro. Lá tem o sumário do livro com todos os capítulos que tem dentro do livro. Também tem alguns exemplares de páginas que eu deixei disponível para que você possa ver ali qual é a linguagem que é utilizada. Vocês vão ver que é uma linguagem extremamente fácil de ser compreendida e uma leitura ali bastante prazerosa. O meu muito obrigado a todos vocês que ficaram comigo até aqui. Desejo a todos bons investimentos e até a próxima.